Bom dia! Hoje nós temos aula de língua portuguesa, então, né? Segunda-feira. Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam protegidos aí nas suas casas. A Pro sabe que tá todo mundo com muita saudade de voltar para a escola, para ver as mensagens de vocês. A Pro também tá com muita saudade de vocês, mas pelo que tudo indica, né? Esse ano as aulas não retornarão para a escola, né? Como a gente estava acostumado aí todo dia. Então, a cada dia que passa, nós temos que procurar nos adequar um pouquinho melhor a essa nova forma que a gente encontrou para a gente estar aprendendo, tá bom? Depende da Pro, depende bastante da Pro, mas também depende de vocês. Vocês têm que se empenhar, vocês têm que ter o compromisso. Tem gente que estava deixando para fazer depois, né? Para recuperar depois, para quando a gente voltasse. E talvez esse momento não chegue esse ano. Então, nós temos que pensar que se acontecer, se nós vamos ficar assim até o final do ano, depende da gente, então, o que a gente vai aprender esse ano. Depende do compromisso de cada um de vocês. E, basicamente, então, vocês serão avaliados por essas atividades que vocês estão fazendo em casa. Então, cada vez mais, vocês têm que se dedicar. Quando não entender, a Pro sabe que não é fácil, que é mais difícil. Mas quando não entender, procura ajuda. Pergunta para a Pro, no que a Pro conseguir responder daqui, né? Pelo WhatsApp, a Pro responde. Pede ajuda para o irmão mais velho. Pede ajuda para alguém que consiga auxiliar vocês, para o pai, para a mãe, para alguém que possa estar ajudando para que a gente consiga aprender o mínimo que a gente precisa, então, para ser aprovado para o ano seguinte, tá? Tentem todos os dias fazer as atividades. Não deixem para acumular, né, para o final do mês, que daí é mais difícil de vocês conseguirem fazer tudo, tá bom? Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Nós já vimos algumas aulas passadas o ponto, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e os dois pontos. Hoje nós vamos ver esses outros 3 pontos aqui, ó. Eles não são tão usados por nós quando a gente faz uma produção textual, como a Pro falou dos outros, mas eles também são bem importantes. Tanto os parênteses, quanto as reticências, quanto as aspas, mesmo que a gente não use no nosso dia a dia, a gente precisa saber quando que a gente pode usar e qual é a função deles no texto, tá bom? Para começar, eu vou começar a contar uma historinha para vocês então. Tem um livrinho, o nome do livrinho chama-se A Rebelião da Pontuação, que conta a história de um menino, né? O menino Bruno, que chega no fim da noite, quando ele deita para dormir, ele não consegue dormir. Tem muito barulho, e ele tá sem sono. Então ele resolve ler um livro para ver se o sono vem, né? Para esperar o sono chegar. De repente, quando ele tá lendo, ele ouve alguém gritando. E ele pensa, será que é o papai que está brigando, né? Mas depois ele vê que não era o pai dele que estava brigando. Era o ponto de interrogação reclamando que já estava cansado de ficar fazendo pergunta. E dizia que não aguentava mais, que queria férias. Assim começou então a historinha. E na história, os sinais de pontuação resolvem fazer uma greve, porque eles já não aguentam mais trabalhar tanto, né? E lá vai falar um pouquinho de cada ponto, do ponto final, do ponto de interrogação, do ponto de exclamação, cada um fazendo as suas reclamações. Mas a Pro vai ler um pedacinho da história, a história é muito longa, por isso que a Pro não vai contar.
contar toda para vocês. Mas tem um pedacinho da história que diz assim: a vírgula ia continuar seu discurso quando as aspas tomaram a palavra e também reclamaram. Elas disseram assim: e nós também não aguentamos mais ser aspas. Não aguentamos mais ficar penduradas em cima de uma frase ou de uma palavra. E o pior é que nós ficamos separadas, uma no começo e outra no final da frase. É horrível ter algo entre aspas. Nós somos irmãs gêmeas, nós queremos viver juntinhos, não queremos ficar uma longe da outra. E dependendo da frase, são páginas e páginas que nos separam. E elas estavam reclamando, então, que isso é muito triste, né? Porque às vezes a gente abre as aspas no começo da frase, né? Vai uma frase longa e a gente fecha lá no final. Então, realmente, fica uma no início e outra muito longe. Então, elas reclamavam disso. Depois, também, continuou aquela briga, né? Cada um falando, um de cada vez, eles iam reclamando. As reticências também reclamaram. Elas disseram que não estavam dando conta do serviço. O travessão reclamou porque estava com problema de coluna, porque ele tinha que trabalhar toda a vida na posição horizontal, né? Ele disse que ele queria trabalhar um pouquinho na posição vertical, que a gente sabe que não pode, porque o travessão é aquele risquinho assim para indicar quando alguém está falando, né? E assim eles seguiram a noite inteira, então, na reclamação. Lá na historinha, depois eles conversam e entram num acordo e ela tem um final feliz. Eu não vai contar até para vocês, se um dia vocês encontrarem esse livrinho, que chama A Rebelião da Pontuação, para que vocês queiram ler. Mas será que os sinais de pontuação têm razão? Será que eles estão certos de reclamar tanto que eles têm tanto trabalho? Talvez estejam, mas a gente não pode esquecer que para a gente produzir um texto legal, a gente tem que usar corretamente os sinais de pontuação. As ideias, a coerência, a coesão que a gente usa no nosso texto, a escolha das palavras, elas são extremamente importantes para a qualidade do nosso texto. Mas, se a gente pecar na hora de colocar a pontuação, o nosso texto perde totalmente o sentido. Então, os sinais de pontuação, eles são extremamente importantes, tanto quanto a escolha das expressões, das palavras, das ideias que a gente vai estar colocando no nosso texto, ok? Eu vou dar uma explicadinha, então, para vocês, quando que a gente usa esses 3 pontos aqui, para que depois, quando a Pro mandar a atividade, vai mandar uma atividade já inserida com textos, né, para que esses sinais de pontuação apareçam já dentro de um texto, para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque trabalhar separado assim é difícil a gente entender realmente a função dele, mas quando a gente vê ele inserido num contexto, a gente percebe que realmente ele é importante, tá bom? Vamos começar então pelo primeiro aqui, ó. Os parênteses. Para quem não lembra, né, esses aqui, ó, certo? Para que servem os parênteses, então? Os parênteses, eles têm a função de intercalar indicações no texto. Tem vários objetivos. O primeiro objetivo é para separar informação, para explicar ou comentar alguma coisa. Por exemplo, se a Pro diz assim: na Escola Quintiliano João Pacheco, o ensino fundamental, daí a gente abre parênteses e coloca 1º ao 5º ano, fecha parênteses, não está tendo aula todos os dias na escola, certo? Então, a Pro usou os parênteses para colocar a explicação do que é ensino fundamental lá na Escola do Quintiliano. É do 1º ao 5º ano, porque se fosse numa outra escola, podia ser do 1º ao 9º ano. Então, sempre que eu quiser explicar
alguma expressão que eu estou usando no meu texto, eu uso os parênteses e coloco a explicação dentro dos parênteses, certo? Um outro objetivo dos parênteses é para incluir siglas ou seus significados. Por exemplo, se a gente diz assim, vamos pensar numa sigla que vocês conhecem. Agora não vem nenhuma na cabeça da Pro. CHM. Na semana passada, a Pro mandou atividades muito fáceis de CHM. Todos vocês lá na escola sabem que CHM significa Ciências Humanas e Naturais. Mas, se a gente estivesse escrevendo um texto, de repente, para uma pessoa de um outro lugar, que não é aqui da nossa escola, a gente colocaria CHM, as letras, abria parênteses e escrevia ali dentro Ciências Humanas e Naturais, para explicar então a sigla CHM, certo? Ele serve também para dar exemplos. Por exemplo, se a Pro diz assim para vocês, amanhã a Pro quer que vocês tragam materiais lá da casa de vocês que a gente vai fazer um trabalho de artes. Ah, Pro, mas que materiais? Então a Pro podia colocar lá no bilhete. Tragam materiais, abre parênteses, linha, botões, restos de tecido, cola, tesoura. Então a Pro escreveu todos os materiais que a Pro estava falando entre parênteses. A Pro deu exemplo, eles ficaram dentro do parênteses, eles não precisam fazer parte do texto, eles ficam ali guardadinho dentro dos parênteses. Eles servem também quando aparece alguma palavra de um outro idioma num texto, né? Se aparece uma expressão em inglês ou em espanhol, ela aparece em inglês e eles podem colocar entre parênteses o significado daquela expressão. Por exemplo, se eu estou lendo um texto lá e fala, o menino comeu um hot dog. E de repente a pessoa não sabe o que é hot dog, então eu posso colocar aqui cachorro quente, entre parênteses também, tá? Ela serve também quando a gente está lendo, às vezes, um texto tem o nome de um autor e entre parênteses tem um ano, 1954. Então, sempre que tiver aqueles anos ali, a gente coloca entre parênteses. Às vezes é o ano, se tiver 2, às vezes é o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu. Ou às vezes só o ano que ele faleceu, né? Sempre entre parênteses, para não ficar aquele número perdido no texto, ok? Os parênteses, então, eles são desses 3 que a gente vai ver hoje, o sinal de pontuação que a gente mais usa, que mais faz parte da nossa realidade, tá? As reticências, que são aqueles 3 pontinhos que ficam lá no final da frase, né? Para que ela serve então? Ela serve para marcar uma interrupção na frase, que na linguagem oral ou na leitura em voz alta, ela deve ser marcada com um declínio em voz, baixar um pouquinho o tom da voz. A gente está lendo normal e se tem reticências, a gente tem que ir acabando a frase devagar. Ela não acaba repentinamente, assim como os outros pontos, final, interrogação. Ela vai acabando devagarzinho. Por exemplo, eu estava passeando pelo bosque, de repente encontrei um cachorro que estava... E a Pro bota 3 reticências. A Pro não terminou a frase, então é como se o pensamento ele continuasse. Então a gente não pode ler um cachorro que estava. A gente tem que ler, encontrou um cachorro que estava. A gente tem que dar a ideia de que a outra pessoa que vai ler, ela vai imaginar. Então quando tem as reticências, eu vou usar a minha imaginação para tentar compreender o que viria depois, para tentar entender o que o autor estava querendo dizer para a gente, tá? Pode
uma ação que se prolonga, que continua, né? Às vezes uma dúvida, então ela sempre vai deixar alguma coisa para a gente pensar, tá? A gente usa bastante também na prática, né? Quando a gente está escrevendo uma série de palavras e a gente coloca reticência, significa que tem mais, né? Por exemplo, se eu digo, fui no mercado e comprei arroz, feijão, carne, batata, macarrão, reticências. O que significa? Que a Pro comprou outros produtos também, né? Posso ter comprado sabão, detergente, sabonete, creme dental. Para mim não escrever tudo, eu coloco as reticências. Então, a reticência vai dar sempre essa ideia de que a coisa continua, que tem mais. Ou eu posso imaginar o que viria depois, né? Ou significa que tinha mais coisas para mim escrever aí, ok? E as aspas, que estão aqui embaixo, para que elas servem então? Elas servem para a gente indicar uma transcrição de citações. O que é uma transcrição? A gente vai transcrever. Por exemplo, se a gente lê, tá? Se a gente lê um texto, uma história, e a gente vai fazer um resumo. E a gente quer usar uma frase igualzinha estava lá no texto. A gente diz que a gente vai usar as palavras do autor. Se a gente vai usar as palavras do autor, como elas estão lá na obra dele, a gente precisa colocar entre aspas. Se a gente vê a expressão entre aspas, a gente sabe que aquela expressão, quem falou, quem pensou, né, quem criou aquela expressão, não foi realmente a pessoa que está fazendo o texto. Ela copiou de algum lugar e a gente precisa citar essa informação, né? A gente precisa dizer quem disse, da onde a gente tirou, ok? Então, às vezes a gente vê uma entrevista, por exemplo, na TV, e a pessoa que a gente estava dando a entrevista, ela fala, eu acho que essa pandemia está causando muitos danos. Daí a Pro pede para vocês escrever um texto. E aí vocês falam lá que a pandemia não foi legal, porque a gente teve que ficar em casa e que muitas pessoas estão morrendo, porque os hospitais não estão dando conta. E daí vocês querem dizer. E eu vi numa entrevista que o Fernando Rodrigues falou que a epidemia está causando grandes danos. Aí vocês vão colocar a expressão que vocês ouviram lá, que era de alguém, entre aspas, ok? Deu para entender mais ou menos, então? Tá? Ó, a gente já tinha visto no outro dia, então, os sinais de pontuação. Ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Hoje a gente viu os parênteses, as reticências e as aspas. Tá? Vai mandar uma atividade para vocês conseguirem refletir um pouquinho, né, e ver na prática como que a gente usa esses sinais de pontuação aqui. Como a Pro disse, esses dois aqui a gente quase não usa, reticências a gente usa às vezes, e os parênteses a gente também não usa muito quando a gente escreve um texto, mas é legal a gente saber qual é a função dele, até para quando a gente está lendo um texto, né, a gente saber por quê. Por que estava lendo um texto e tinha uma frase entre aspas? Porque não era aquela pessoa que estava falando, era uma outra pessoa que estava falando. Por que eu li um verso num poema e terminou com reticências? Porque a ideia continua, porque o autor quer que a gente imagine o que aconteceria depois. Ah, estava lendo um texto e tinha um ano lá entre parênteses. Ah, é o ano que a pessoa nasceu, ou que a pessoa morreu, ok? Então, todos eles têm uma função, beleza? Fiquem bem, façam com atenção suas atividades. Não esqueçam que vocês têm que fazer a atividade lá no caderno, bater a fotinho e mandar para a Pro.
É legal que cada dia que chega a atividade, para vocês não se atrapalharem muito, vocês já façam e já mandem. Mas vocês sabem que vocês têm no máximo 7 dias para estar mandando essa atividade para a Pro, tá bom? Beijinho, tchau!